O Partido Socialista pede ao Governo para explicar o que entende por refundação do memorando de entendimento, mas rejeita qualquer solução que coloque em causa o Estado Social. É a reação à proposta que Pedro Passos Coelho lançou ao Partido Socialista durante as jornadas parlamentares conjuntas do PSD e do CDS-PP durante este fim de semana. O PS não percebe o que Passos Coelho quis dizer quando desafiou António José Seguro a juntar-se à refundação do memorando e a uma reforma profunda do país. Seja como for, Seguro respondeu logo no sábado, num jantar com militantes do PS em Almada. Afirmou que o convite chega tarde e que vem de quem já tem pouco capital de confiança para oferecer às negociações. O secretário-geral do PS acrescentou que o partido não está disponível para nenhuma revisão constitucional ou qualquer outra alteração legislativa que belisque o Estado Social. Do lado dos sindicatos, também houve reação, nomeadamente da UGT. João Proença afirmou igualmente desconhecer o que o primeiro-ministro quis dizer com refundação e acusou-o de esquecer o diálogo com os partidos políticos. Não sabemos bem o que é que o primeiro-ministro e o presidente do PSD queria dizer com essa questão da refundação. Infelizmente, o governo perdeu claramente de vista que deve haver um grande diálogo entre partidos, nomeadamente com o Partido Socialista, relativamente às medidas de acordo com a Troika. Em maio de 2011, quando foi celebrado o acordo, isso foi feito nessa base e depois o Governo foi deixando cair. Nas jornadas parlamentares conjuntas PSD-CDS, Passos Coelho deixou claro que quer uma refundação e reforma profunda do país até 2014. Este discurso já tinha sido adotado dias antes pelo Ministro das Finanças, quando Vítor Gaspar disse que o corte de 4 mil milhões de euros na despesa vai exigir a redefinição das funções do Estado. Mas nem o Primeiro-Ministro nem outros membros do Executivo acabaram por explicar o que entendem por refundação do memorando. O Ministro da Defesa foi o único a falar, mas só para dizer que terá de ser Passos a explicar. O Conselho Económico e Social considera que o orçamento do Estado para o próximo ano pode ter um efeito devastador para a grande maioria dos cidadãos e das empresas devido ao enorme aumento da carga fiscal. No parecer sobre o orçamento, o Conselho Económico e Social confessa ter razões para temer que possa haver dor sem ajustamento e admite que Portugal pode aproximar-se rapidamente da Grécia. Na semana em que o Orçamento do Estado para 2013 é debatido e sujeito à primeira votação no Parlamento, o Conselho Económico e Social alerta que a proposta preparada pelo Governo tem grandes perigos e forte probabilidade de arrastar Portugal para um cenário igual ao grego, com o país mergulhado em recessão e a dívida a aumentar. Num projeto do que vai ser o parecer do SES sobre o orçamento, pode ler-se que as metas traçadas pelo Governo são demasiado ambiciosas, longe da realidade do país, o que pode logo à partida acabar num incumprimento. Desde logo na recessão prevista para o próximo ano, 1%. Um cenário macroeconómico dificilmente concretizável, defende o autor do parecer do SES, o conselheiro e bastonário da Ordem dos Economistas, Rui Leão Martinho. Lembra que o aumento da carga fiscal inscrita no orçamento vai ter reflexos negativos no consumo e também no investimento, não havendo por isso qualquer base objetiva para esperar o crescimento da economia no segundo trimestre. Fruto de uma forte carga fiscal sobre os rendimentos dos portugueses, que o Conselho Económico e Social considera já ter atingido os limites do sustentável e lamenta que o Estado não tenha iniciado mais cedo o processo profundo e abrangente para identificar cortes substanciais na despesa, como os que agora conseguiu identificar e que vão permitir em 2014 poupar na ordem dos 1,75% do PIB. O SES fez as contas e chegou ao resultado da austeridade imposta em Portugal. Desde 2008 foram destruídos quase 650 mil empregos, destes 428 mil desde que foi pedida ajuda externa. Um cenário que merece preocupação do Conselho Económico e Social, pois, alerta, a proposta do orçamento que está no Parlamento para ser debatida não zela pelos portugueses desprotegidos, podendo o país assistir a um cenário de ruptura social. Vítor Batista e Mara Patinhatão são convidados deste Enfoque. Obrigado a ambos pela vossa presença. Professor, começo por si. Este Orçamento do Estado para 2013 pode, de facto, ter um efeito devastador para a grande maioria dos
dos cidadãos e das empresas portuguesas? Que tem um efeito muito negativo, tem. Isso é indubitável. Basta... Não há volta a dar, não é? Não, basta atentar nos valores que estão em cima da mesa e dos efeitos que estão calculados. Enfim, este aumento enorme da carga fiscal sobre as famílias, a continuação da redução da despesa primária. Sabe, tem-se dado pouca atenção à redução da despesa primária. E é importante sublinhar isso. Neste caso, a crédito do Governo. O Governo tem comunicado muito mal. E continua a comunicar muito mal. E começar aqui pela refundação, mas isso é um tema que já vamos abordar daqui a pouco. Já iremos lá, porque esse, de facto, merece esse tipo de consideração. Mas tem comunicado muito mal. E a redução da despesa primária tem sido, de facto, impressionante. Agora, como qualquer economista dirá, quando o Estado reduz uma despesa, também reduz uma receita de quem lhe oferece, seja o que for. Sejam salários, sejam consumos intermédios, seja o que for. E, portanto, o efeito recessivo está lá. Em todo o caso, a questão de fundo é fazer um ajustamento em Portugal, porque isso tinha que ser feito, visto que deixámos ir o país para uma situação de bancarrota e fizemos um acordo com a Troika, que tem o seu típico dos acordos do Fundo Monetário Internacional, que tem os seus prós e contras, e manifestamente, e é uma das coisas que temos em cima da mesa hoje para discutir em Portugal, este acordo tinha uma hipótese implícita que não se verificou e que é profundamente negativo para o resultado global, que é o de que a União Europeia funcionaria em condições de crescimento normal. Ora, um país que tem a gravidade do problema de ajustamento de Portugal, em que a sua envolvente maior, em vez de lhe oferecer mercados, lhe oferece, pelo contrário, um agravamento da recessão. E, como sabe, há esta discussão técnica sobre os multiplicadores e o Fundo Monetário envergonhadamente já veio dizer que nestes programas, e também no nosso, as contas estão efetivamente mal feitas. De modo que temos uma recessão muito mais cavada, mais dura, um ajustamento mais duro do que aquele que estava previsto e, portanto, tudo o que agora se possa dizer sobre a matéria do Orçamento de Estado, que é aquilo que é a nossa cruz destes próximos 2 ou 3 meses, só pode ser no sentido daquilo que diz o relatório do Conselho Económico e Social, que de resto, com a devida vénia, não acrescentará muito em termos objetivos, mas espelha o lado da ressonância social das políticas do Governo e da popularidade do Governo. E, portanto, este relatório é mais uma peça demonstrativa de que os parceiros sociais, no seu conjunto, tenham uma reprovação grave da maneira como os assuntos do Estado têm vindo a ser conduzidos. Embora haja aí, como digo, um elemento de injustiça, na minha perspectiva, essa condenação com a intensidade que hoje temos também resulta da má comunicação e resulta também da forma pouco flexível e pouco eficiente, devemos dizer assim, que os credores internacionais e institucionais têm tratado o país através do memorando que foi celebrado e da inflexibilidade que tem tido até agora. Mas este é o problema que temos que enfrentar no conjunto e vale a pena em Portugal termos uma análise objetiva, fria, sem medo, sem tabus e sem retórica política, porque o momento que todos vivemos como portugueses é de grande exigência. O Governo, temos de ter uma grande exigência sobre o Governo, sobre a oposição, sobre todos os agentes políticos e não só. E também sobre nós próprios. O Governo e a oposição estão à altura das circunstâncias? Não têm estado, manifestamente. O Partido Socialista, com a devida vénia, diz que tem propostas que nunca... É evidente que está na retórica política, porque se efetivamente fosse suficientemente corajoso, na minha perspectiva, dizia assim, não, nós estamos prontos a governar, a nossa solução é alternativa, e aqui está um orçamento de Estado alternativo. Porque só um orçamento de Estado alternativo é que é o compromisso total em que se diz, ok, a austeridade que eu proponho é esta, os resultados são aqueles outros e tudo é possível medir. Sabe, na Holanda, em que não se brinca em serviço, os partidos, quando vão para as eleições, já tive a oportunidade de dizer isso, sim. Os seus programas são previamente avaliados pelo chamado Bureau, que de facto é uma competência muitíssimo grande. Sabe, é a nossa UTAU multiplicada por 10 ou 20 de anos de experiência e de sucesso. Com uma análise crítica às propostas contidas no programa eleitoral. Exatamente, e nós precisamos, a sociedade civil portuguesa precisa, a opinião pública portuguesa precisa disso.
Mas, infelizmente, o tempo é de dominância da retórica política e da má comunicação e da multiplicidade dos comunicadores e, portanto, é assim que estamos neste momento. Mas não devemos perder a cabeça e devemos analisar e discutir objetivamente as coisas, o que, de vez em quando, acho que nós conseguimos fazer aqui os dois. Vítor Batista, partilha da opinião do SEST que este Orçamento do Estado para 2013 pode ter efeitos devastadores sobre a esmagadora maioria da população portuguesa? Este relatório não é surpresa, quer dizer, não traz novidades. Eu penso que este relatório é uma evidência da análise do orçamento para 2013, mas também quem fizer a análise do orçamento de 2012 vai no mesmo sentido. E por isso mesmo não me surpreende este relatório, absolutamente em nada, porque nada de bom poderemos esperar para o ano 2013. Também já aqui afirmamos que garantidamente 2013 será bem pior do que 2012, infelizmente. Por isso, a situação é uma situação muito delicada. Eu subscrevo as palavras do professor Patinha Antão quando diz e afirma que o Governo comunica mal. Eu julgo que comunica muito mal. E comunica mal desde logo por uma coisa muito simples. O Primeiro-Ministro está permanentemente em contradição. O Primeiro-Ministro, por um lado, é contra o deslizamento do cumprimento das metas orçamentais, do déficit, porque entende que por essa via há um aumento da dívida pública e por isso nós temos que resolver o problema do déficit o mais urgentemente possível. É evidente que nós sabemos todos que isso é necessário. Agora, quais são as consequências disso? Qual é o efeito sobre a sociedade portuguesa, sobre as famílias? Se a carga fiscal aumenta, se o Estado diminui a despesa primária, evidentemente que isso tem efeitos na receita fiscal ao nível do país. E por isso mesmo, quando eu digo que é contraditório quando vem afirmar que agora fala na refundação do memorando da Troika. Como é que alguém que é responsável pelo país, por um lado, está contra o deslizamento do memorando e, por outro lado, simultaneamente fala numa coisa que é a refundação do memorando? É uma espécie de meia-culpa, é uma capitulação do Governo? É uma contradição completa. É uma contradição completa. Ou se assume o memorando e se assumem as políticas em nome do memorando como uma solução para o país, ou se reconhece que o memorando não é solução, que o país não está a evoluir nesse sentido, e é evidente que não o está, e portanto tem que ser tomar as medidas adequadas. E desde logo uma que me parece evidente é o deslizamento. Não há condições, neste momento, sem consequências na sociedade portuguesa, do ponto de vista social, que não vão no sentido de que os portugueses ficarão em maiores dificuldades se tivermos que antecipar ou cumprir aquilo que estava previsto. Quanto mais cedo chegarmos a um déficit menor, evidentemente que temos menor dívida, mas por outro lado temos um maior sofrimento e maior desemprego. Por isso, o Primeiro-Ministro já deveria ter assumido era olhar para este memorando e, de facto, tentar adequá-lo. Eu também penso que este memorando não é uma peça que seja imutável ao longo do tempo. Ele necessita de ser adequado, de ser reequacionado, não só nos seus efeitos, como também nas consequências que está a ter sobre a sociedade e sobre a evolução da economia. Bom, mas o Governo, enfim, há uma certa inabilidade, diria assim, na solução. Porque quando o Primeiro-Ministro diz vamos refundar, depois também não esclarece o que é isto de refundar. Eu interpretei as palavras como uma preocupação de reequacionar o memorando e de reanalisar o memorando. Foi esse o sentido que eu dei às palavras. Mas também não clarificou, embora admita que por detrás daquela expressão esteja uma outra coisa mais séria. E aqui, que é refundar o Estado Social? Refundar o Estado Social. E aqui a situação... E aí o PS já disse que não. Não, mas certo. Mas é preciso mas também... pode ser um não... vamos ver. Aqui... condicionado. Aqui tenho para mim que... E com devido respeito, naturalmente, pela liderança do Partido Socialista, que é muito, eu julgo que o Partido Socialista não se pode fechar sobre uma matéria tão delicada quanto esta. Nós temos que ter um Estado Social, mas temos que o ter sustentável. Portanto, tem de haver sustentabilidade para o Estado Social. E aqui, evidentemente, que é uma matéria ao qual o Partido Socialista não pode nem deve fugir. Já discordo do Sr. Patinha Antão numa outra questão. O Partido Socialista vai apresentar agora um orçamento alternativo. O Partido Socialista apresenta propostas de alteração no âmbito da Assembleia da República, na respectiva Comissão. Não tem que apresentar um orçamento alternativo, qual seria a imagem que seria dada posterior sobre o que estaria a passar em Portugal.
O PS não é governo, não tem a responsabilidade. Tem a responsabilidade de contribuir, de propor correções e soluções alternativas. E isso tem-no feito. Tem-no feito em pequenas iniciativas, mas de grande dimensão. Por exemplo, recusou-se completamente a possibilidade de um banco de fomento. Eu confesso que é uma das iniciativas que vejo de bom agrado. Então, mas a Caixa Geral de Depósitos não pode cumprir essa função? Bom, eu vou lhe dizer, penso que não. Sem duplicar muito sinceramente, penso que não. estruturas, ordenados, despesa? Penso que não. Eu entendo que um banco de fomento deve ser uma coisa, um banco com uma estrutura leve, não uma estrutura pesada. Eu temo que os recursos financeiros que deveriam ser direcionados para as empresas, para ajudar ao crescimento, ajudar à criação de emprego e, sobretudo, a ajudar à estabilização das empresas, temo que, se for canalizado para a Caixa de Depósitos, aquilo entra lá num saco tão grande que ele desaparece do saco e nem se chega a saber como, nem para onde. Por isso eu penso que a Caixa de Depósitos deve continuar como está a funcionar e agora, ao lado, se fosse criada uma estrutura ligeira, como um banco de investimento, como um banco de apoio ao setor empresarial, às pequenas e médias empresas, poderia ser a forma que ajudasse a chegar liquidez a este setor de uma forma mais fácil, menos burocrática e isso poder ter consequências positivas ao nível do crescimento para o país. E, sobretudo, da inversão de estagnar, que nós precisamos, antes de crescer, precisamos de parar esta recessão. A primeira questão é parar a recessão e depois pensar no crescimento. É evidente que as medidas assumidas, se forem numa lógica de crescimento, o efeito é o mesmo. Quando se para uma recessão, já é um sentido de regresso, já é um sentido de crescendo. Portanto, depois é preciso colocar a níveis positivos esse crescimento. E aqui este Banco de Fomento poderia ter uma função e uma função direcionada a um determinado setor. É evidente que este financiamento também não é para ser financiamento a fundo perdido, nem de longe nem de perto, terá de ser pago, quem recorrer a ele terá de financiar-se, terá de pagá-lo, reembolsá-lo posteriormente. Mas a Caixa Geral de Depósitos, tal qual funciona, como a banca comercial está a funcionar neste momento, há uma restrição de crédito absolutamente muito grande. Se nós queremos ajudar a economia portuguesa neste momento e as pequenas e médias empresas, que são as empresas que mais emprego dão em Portugal, eu julgo que alguma coisa ter-se-á de fazer ao nível da liquidez. Se não for feito, bom... Ao nível da liquidez e ao nível do preço da liquidez. E do preço da liquidez. E do preço da liquidez. Porque, para além de existir pouco, quando existe... As taxas de juros que estão a ser praticadas... As taxas de juros que estão a ser praticadas... Nós temos que passar a conversa sobre entre a taxa de juros e os spreads... Entre a taxa de juros... Não fico com a ideia que é muito prejudicado no tempo, que eu vou vendo os tempos depois, no dia seguinte... Mas agora está ligeiramente. Mas eu dou-lhe já mais tempo, permito-me já, vou-me calar já a seguir. As taxas de juros, se não forem alteradas, é impossível. Entre uma taxa de juros e um spread hoje, estão-se a praticar taxas de 10%. Isto é possível. É possível. É compaginável. Quando a banca se está a financiar na ordem de 1%. Eu acho que há aqui coisas que são imorais. A banca está aqui a recuperar, e por isso estão a aparecer os lucros, está aqui a recuperar de um conjunto de asneiras que assumiram à custa, neste momento, das próprias empresas. Concorda com esta e das análise, famílias em geral. professor? Da banca? Vamos por partes. É importante saber o que é que estamos a discutir, porque saltar de um tema para o outro, depois a discussão o debate fica estéril. Já lá vou, não fujo efetivamente a isso. Mas deixe-me dizer, quando diz que está em desacordo com o que eu disse que a consequência natural das posições que o Partido Socialista às vezes tem tomado, tem dias, outros têm dias mais moderados. Quando o Dr. António José Seguro diz que apresenta uma moção de censura para derrubar o governo, então é porque está em condições de governar. Bom, quando diz que se divorcia das coisas mais duras que o acordo, que o memorando apresenta, bem, então é porque está, digamos, capaz de governar, sente-se capaz de governar, tem trabalho feito e, portanto, tem um orçamento feito. Para isso. É nesse sentido, porque tem sido dito, e muito bem, que uma questão que diferencia Portugal da Grécia, e cada vez isso é mais importante, é haver coesão política e coesão social. Mas essa coesão cada vez é mais frágil a todos os níveis. Claro, mas é por isso mesmo é que esta diferenciação e este objetivo é extremamente importante. E agora deixe-me só pôr um bocadinho de economia para irmos depois. E ninguém está a referir-se que para nós, do ponto de vista financeiro,
a situação em 2013 está a desanuviar-se muito rapidamente. Não é só os yields que estão a baixar por força da intervenção eficaz do Banco Central Europeu e do sucesso que tivemos na troca da dívida que nos tirou uma parte muito importante, mais de 1/3 da dificuldade que temos em setembro de 2013, quando, esperemos, voltaremos ao mercado. É outra coisa muito importante, é que ninguém está a reparar. E é o lado positivo, digamos, dos credores institucionais. É que no conjunto da dívida que nós temos hoje, se repararmos bem, estamos a falar em 200 mil milhões, grosso modo, nós vamos ter 78 mil milhões que são de credores institucionais, o que significa que a pressão para pagar, até porque este crédito é um crédito cuja amortização é longa, está a diminuir. Por outro lado, há uma coisa muito interessante também, é que, como estamos a reduzir o déficit, o volume de emissões que temos que fazer, não só o volume das amortizações e das emissões está a diminuir, como inclusive é possível perfeitamente que façamos emissões mesmo de bilhetes do Tesouro que nos permitam ultrapassar a dificuldade de setembro de 2013. Ora, isto é uma coisa muito importante dentro desta questão da credibilidade externa. Portanto, eu reforço o que disse na semana passada, que do ponto de vista da credibilidade externa, o caminho que estamos a fazer é positivo e isto vai refletir-se na redução dos juros, etc., por uma lógica de mercado, que é o ponto que o Dr. Vítor Batista agora levantou. E, continuando neste tema já da questão bancária, repare, o mercado é um mercado e o mercado aproveita as oportunidades de ganhar dinheiro, ponto final, parágrafo. O Estado é que não faz bem o seu trabalho. O Estado também tem sido, repare, o Estado aplica os juros aos bancos. Não estou aqui propriamente a defender os bancos, estamos aqui a ser objetivos. O Estado aplica nos valores que está a emprestar aos bancos uma taxa de agiotagem, estamos a falar em 8,5%. A bancos que precisam de se recapitalizar. Por amor de Deus, Dr. Vítor Batista, temos que ter... Portanto, há aqui assim prós e contras numa situação ou noutra. Agora, o que é necessário é que o mercado funcione. Existe evidência de crowding out relativamente às empresas portuguesas que deviam ter crédito. Existe. E porquê é que existe? Porque a manta é curta, porque a recuperação do setor empresarial do Estado não foi feita devidamente, porque não se providenciou dinheiro para o Estado pagar aos fornecedores. São estas dores que existem. Como se resolver? Criar um novo banco? Mas é muito mais simples. Pegue-se na Caixa BI, que faz crédito, digamos, de banco de fomento como core business e permita-se que ela faça uma coisa que os observadores dizem que existem. Repara, há um mercado hoje em dia, o IAPMEI, há linhas de crédito, os bancos fornecem crédito. Portanto, estas linhas são colocadas a leilão e os bancos dizem que querem estar e como querem estar, etc. E participam, os bancos em conjunto. Isto é um mercado a funcionar. Agora, há uma ponta de empresas que ou não têm factoring internacional ou não têm mecanismo, portanto, não têm crédito, sobretudo, para fazer operações no exterior. E a Caixa pode suplementar isso. A Caixa, isto é, o Banco Público, e neste caso a Caixa BI, que é a solução mais prática. Falou-se também aqui num banco de fomento de raiz para ir aproveitar fundos comunitários, mas isso não tem nada a ver com a realidade próxima. Isso é para aproveitar fundos comunitários do próximo quadro comunitário de apoio, etc. Portanto, Dr. Vítor Batista, deixemos o mercado funcionar. Repare, e repensar o Estado, que é a questão que foi posta na intervenção do Primeiro-Ministro, é uma questão aguda. Agora deixe-me dizer duas coisas muito práticas. Primeiro, do ponto de vista de comunicação, repensar o memorando não faz, ou melhor, refundar o memorando, peço desculpa, não faz sentido nos seus termos. Portanto, refundar significa mudar o quê? Mudar as fundações, mudar os objetivos fundamentais. Se muda as coisas fundamentais, muda a arquitetura, portanto, faz uma intervenção muito forte. Se pensarmos em termos de arquitetura... E construir de novo. Bom, e portanto é modificar substancialmente. Isto é um programa cuja execução termina em em junho de 2014. Portanto, não faz sentido estar a refundá-lo. Agora, melhorá-lo, com certeza, na tal perspectiva das negociações que devem existir e de uma forma discreta. Mas temos um minuto para terminar a nossa conversa. Termina então, e cedendo a palavra depois ao Dr. Vítor Batista. Esta segunda não vai... Termina então, dou-lhe a palavra de imediato só para dizer o seguinte. Repensar ou refundar o Estado também não é possível fazer até ao final deste mandato. É possível lançar algumas medidas, mas, por amor de Deus, devíamos olhar para as coisas práticas. Olha, fala-se no licenciamento industrial. Passa por isso. Olha, fala-se numa coisa muito positiva que foi feita. Pedir à União Europeia para permitir que a taxa de IRC nos próximos investimentos seja de 10%. Isto são medidas excelentes, mudam o panorama, desanuviam e criam, de facto,
uma nova forma de estar, que é aquilo que nós precisamos. Vítor Batista, 30 segundos apenas. 30 Senão eu segundos corro o é risco de ser muito despedido com esta causa. O Primeiro-Ministro não disse refundar o Estado, falou em refundar o memorando da Troika. Foi o que ele disse. Portanto, Exato, não vale a ele disse, pena senhor. estar agora a fazer a alteração ou o que ele disse. Não, E a segunda questão, nenhuma. se o As Partido pessoas é que têm Socialista está ou não interpretado está em condições de poder ser uma alternativa. Eu acho que no sistema democrático os partidos têm que estar todos preparados. E, portanto, se nas condições em que o Estado-Geral já o anunciou, se o PS merecer a confiança dos portugueses no momento para governar, assumirá as suas responsabilidades. E estou em total desacordo quando o professor Patinho Antão pensa que o PS não está preparado. O PS lançou um laboratório de ideias, que está a trabalhar há muito tempo e, portanto, garantidamente as propostas que tem estado a apresentar na Assembleia da República e que tem anunciado já resultam, evidentemente, Só espero desse que trabalho já sejam ser melhores desenvolvido. do que o governo anterior do engenheiro José para Sócrates. Só governar. espero que Meus sejam senhores, melhores. muito obrigado aos dois pela vossa presença neste enfoque. É sempre um prazer tê-los aqui. Até para a próxima semana. Amanhã, outro tema estará em foco.